Então, secretário, boa tarde. A gente, em nome da toda a comunicação social, a gente agradece essa oportunidade, o senhor ter reservado um tempo para poder nos atender, prestigiando assim todo o nosso público interno, público externo e também, principalmente, comunicação social da Polícia Militar. Sei que a agenda do senhor é apertada, então o senhor reservar esse momento é importante para todos nós. Muito obrigado. A gente tem percebido que, somente Copacabana, ela atrai grandes eventos ali, tivemos show da Loki, final da Libertadores, teve um polo de concentração de torcedores lá. E a gente percebe assim, cenas que acabam assim, assustando a toda a sociedade, cenas que são impactantes, como as que vêm ocorrendo recentemente. E qual o grande desafio enfrentado pela Polícia Militar para poder reverter esse quadro, principalmente nesse cartão postal da cidade e do Brasil? Não é só em Copacabana, né? Na verdade, eu entendo que uma cidade que tem um potencial turístico como o Rio de Janeiro, vai ter que ter uma organização. E aí, quando eu falo organização, eu falo organização dos eventos também. Isso é muito importante para que você consiga melhorar o teu policiamento. Eu acho que os órgãos têm que estar integrados nessa busca de melhorar todo o sistema de segurança. E a organização passa por esse item. E aí, quando você fala da questão, o furto, né? A gente tem um aumento grande de furto, mas o furto é um delito de multidão. Então, essa é uma questão que a gente tem que entender também. E esses fatos que vêm acontecendo, a gente não nega, tem acontecido, a gente tem tido algum tipo de problema de conseguir controlar. Eu acho que não é só a Polícia Militar que vai conseguir controlar ou fazer com que isso diminua. É uma participação de diversos órgãos que precisam estudar isso que está acontecendo e atuar, né? Nós temos uma taxa de reincidência, um exemplo, alta. Para cada 4 elementos que a gente prende em Copacabana, 1 é reincidente. Quer dizer que as polícias estão trabalhando. Alguma coisa está falando que permite que esse cara volte a cometer o delito. Isso tem que ser estudado. Você tem uma questão de moradores de rua, de usuários de crack, de menores andando em situação de vulnerabilidade, que isso tudo tem que ser entendido. Então, esse conjunto vai fazer que as coisas melhorem, principalmente na região de Copacabana e outros pontos turísticos da cidade também. E ainda falando de Copacabana, a gente vê que a Polícia Militar há mais de 10 anos vem divulgando a Operação Verão, colocando aí mais de 1.000 policiais para trabalhar nos finais de semana, na Zona Sul, em diversos locais. Mas, de fato, o senhor acredita que essa operação funciona? Sim, funciona. Como você falou, tem mais de 10 anos que a gente realiza esse tipo de policiamento. O que a gente tem que questionar é a quantidade de policiais militares que nós colocamos nas praias para que a população possa ir se divertir. Tem alguma coisa errada nesse contexto. Eu queria identificar um estado ou algum país que faça esse tipo de policiamento, esse tipo de reforço para que a população possa se divertir. Talvez aí esteja a grande questão a ser discutida. A gente gasta um efetivo grande, um recurso, para que as pessoas possam ir para se divertir. Um lazer gratuito. Entende a grande mobilização que a gente faz? Será que em outros estados acontece isso? Ou é uma característica só do Rio de Janeiro? Por que acontece isso? Essa é a grande questão. Agora, que o policiamento é eficiente, dá certo, não tem dúvida. Claro, você tem alguns momentos ali de mais conturbados, mas no geral funciona muito bem. Na capital a gente tem observado alguns pontos hoje, Copacabana acabou nos chamando a atenção ao longo da semana. No outro mês foi a Zona Oeste, com algumas ações criminais que a Polícia Militar teve uma intervenção, por vezes é Baixada Fluminense ou outras regiões da capital ou região metropolitana, como São Gonçalo. Quais os planos para essas regiões, para a gente poder minimizar essas ações da criminalidade? A primeira coisa, a gente tem que... a gente ataca essas regiões e em algum momento, quando aparece um momento de crise, a gente tem que estabilizar. Então esse é o primeiro passo. A gente vem estudando aí, junto ao governo do estado, algumas ações, mas tudo hoje passa pela questão do efetivo. A gente precisa trabalhar muito essa questão do efetivo. É fundamental que a gente consiga ter efetivo para poder avançar nos planos, nos projetos que a gente tem e que o governo do estado vem desenhando. Então, voltar a fazer o concurso público é fundamental para que a gente possa ter efetivo para desenhar o que a gente entende que é importante, não só para a cidade, mas para o estado em termos de segurança pública, em termos de ocupação do solo, que é muito importante. Bairros aí como Copacabana, Tijuca, que vêm sofrendo com pessoas em estado de vulnerabilidade, que cometem pequenos delitos, população de rua, sobretudo. Qual o reflexo desse fenômeno na segurança pública? Acho que o principal reflexo é na sensação de segurança da população.
Então, acho que, apesar tem os pequenos furtos, pequenos delitos que são cometidos, nem todos que estão na situação de vulnerabilidade ou nas ruas cometem esse tipo de delito. Eles trabalham muito a exceção de segurança. A população fica muito insegura quando você vê esse tipo de desordem, vamos dizer assim. Isso precisa ser atacado também pelos órgãos responsáveis, com o apoio da Polícia Militar, sem dúvida, mas precisa ser estudado e atacado e temos que buscar soluções para isso, porque isso trabalha muito também em cima da sensação de segurança da população. E trazendo isso ainda para o contexto atual de reincidência dessas pessoas, a gente percebe que o policial deve acabar ficando até com uma sensação de enxugar gelo. O que o senhor também tem essa sensação às vezes? Eu não gosto dessa expressão do enxugar gelo. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho de forma permanente e convencer, né, não só a população, como os demais órgãos públicos, a se engajar no problema, a entender o que está acontecendo e discutir soluções, né? Fazemos nosso papel, sim, e temos que continuar fazendo. Não gosto dessa expressão de enxugar gelo. Eu acho que a gente está no momento de mostrar a realidade, de convencer a população, conversar com os órgãos públicos para que todos possam estar engajados nesse problema na busca de soluções. É isso que a gente precisa. Desde julho, a gente vê uma ação da Polícia Militar com outras forças de segurança no Sul Fluminense, a vigilância integrada. O que o senhor avalia? Como o senhor pode falar para a gente da vigilância integrada? É um trabalho muito positivo de integração das polícias, da Polícia Civil com a Polícia Militar, em determinados dias e horários específicos, visando reprimir a prática de delitos, tanto roubo de veículos como roubo de rua. Então, um trabalho integrado, de diálogo entre as polícias, onde a gente emprega recursos com esses objetivos. Fizemos semana passada em Copacabana, em várias regiões do estado a gente vem trabalhando dessa forma. É uma ação das duas polícias. Programa muito importante que chegou no norte, tem cerca de 2 meses que chegou no noroeste, a Patrulha Rural. O que o senhor pode falar sobre a atuação desse programa para os produtores rurais dessas regiões onde a Polícia Militar atende? É importante porque assim, é um tipo de delito que a gente não conseguia enxergar, né? Quando era levado à ocorrência da delegacia, entrava como roubo ou como furto. Não tinha o detalhamento do que estava sendo, foi furtado, foi roubado. Então, quando a gente começa a enxergar esse tipo de delito e a gente vê que o número é bastante elevado, isso começou a nos preocupar e aí sim surge a proposta do programa. A gente entende que é importante, a gente faz o primeiro laboratório em Campos, funciona, dá certo e a gente começa a expandir para outras regiões. Então, um programa que atende a região rural, aproxima a Polícia Militar da comunidade, cria um canal de comunicação e vem trazendo resultados positivos na redução desse tipo de delito em cima das comunidades. A gente ainda está falando de Operação Verão ainda mais um pouco, a gente está numa época de férias, temperaturas elevadas. E o que o senhor pode falar sobre planejamento para a região dos lagos? A região do lago sempre tem uma atenção nossa, né? A gente sempre desloca um efetivo em apoio, principalmente ao 25, né? Inclusive com o apoio da nossa aeronave aos finais de semana. Então, é uma região que a gente tem uma atenção, tem um planejamento que já está sendo executado. A gente leva para lá mais ou menos os mesmos protocolos que a gente adota na capital, de posicionamento de viatura, de revista. Então, vem sendo executado e a gente vem conseguindo monitorar muito bem aquela região, inclusive com o apoio da aeronave também do GAN. Esse ano, 2023, a gente viu mais de 30 mil policiais passarem por algum tipo de treinamento. E recentemente teve o Programa Integrado de Capacitação Profissional. O que o senhor pode falar para a gente sobre ele? O treinamento é fundamental. A gente tem mantido essa rotina de treinamento. Isso é muito importante que a gente consiga manter essa rotina. E o programa é para aqueles que, de alguma forma, apresentaram algum tipo de erro na execução do serviço. Não é um programa para recriminar, é um programa para dar uma qualificada, para fazer com que ele dê uma respirada, dê uma organizada. Então, é uma coisa mais para identificar o erro, corrigir, dar todo um suporte, fazer com que ele dê uma respirada, atualizar seu treinamento e depois volta para a sua atividade. É importante a gente manter essa questão do treinamento. Então, a gente tem o EAT, tem baixa luminosidade, tem no CIAT treinamento, tem um treinamento na área de saúde também, junto com a DGS. Então, esse conjunto vem melhorando o desempenho do nosso policial militar no dia a dia. O senhor já passou por diversos cargos dentro da instituição, cargos importantes, e hoje o senhor ocupa o cargo de secretário.
teve algum plano que o senhor pôde colocar em prática agora como secretário? É uma boa pergunta, cara. Tive a possibilidade de colocar em execução as coisas que eu entendia que era possível fazer. Sabe, eu acho que a gente teve essa sorte, fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho. Então, eu acho que eu tive a sorte de poder estar colocando em prática aquilo que eu sempre imaginei que era possível. Claro, por onde eu passei, sempre dei o meu melhor, então sempre me empenhei muito. Né? Eu tive sorte, você falou, eu passei por alguns locais que você, quando é aspirante, sempre, ou tenente, sempre projetava. Então, eu tinha muito sonho, muita vontade de ser o comandante do primeiro CPA, sempre um sonho que eu tive, e fui comandante do primeiro CPA. Ser chefe de Estado-Maior, sabe? Eu fui chefe de Estado-Maior também. Então, assim, eu posso dizer que eu me sinto realizado, meus sonhos foram realizados dentro da corporação. Mas assim, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, sabe? Não tem vitória sem sofrimento, eu acredito muito nisso. Então hoje eu estou podendo colocar em prática aquilo que eu achava que era possível fazer e a gente está colocando em prática. Eu vou te dar um exemplo. Em 2018, e aí meu comandante era o Laviano, a gente sempre conversava muito, eu era chefe de Estado-Maior deles, e a gente falava muito sempre daquela coisa que a gente não entendia, porque a corregedoria era em Niterói, uma parte da corregedoria em Niterói e a cabeça dela era aqui no QG. E era uma coisa que a gente queria fazer, botar numa sede única, e aquilo naquele ano não foi possível. Sabe? E a gente entendia que aquilo era importante, como eu entendo hoje que é importante. E aí eu tive a sorte de voltar e poder realizar isso, concretizar isso. Sabe? Então, são coisas que a gente projetava que acabou, em algum momento a gente não conseguiu fazer, mas a gente teve a sorte de voltar e aí coloca em prática aquilo que a gente projetava. Então, isso é legal, sabe? Isso é muito, muito importante. Nessa questão da área de saúde, é uma coisa que me deixava muito irritado, vamos dizer assim, ou incomodado, porque essa questão da saúde era uma coisa que eu entendia que a gente tinha potencial, que a gente tinha capacidade, mas tinha alguma coisa que a coisa não andava, né? E aí a gente volta e aí tem a capacidade de falar, cara, agora vai andar e a gente vai fazer, e aí chama o pessoal, olha, vamos fazer, e a gente consegue fazer. Então isso é legal, botar aquilo que você sonhou, que você viu que tinha como fazer em prática.